Bom, o segundo bloco do Câmera Esportiva começando aqui na TV Guarulhos, canal 3 da Claro TV, Viva HD, canal 508. E eu lembro que essa entrevista você acompanha também lá no nosso Spotify na íntegra. Então você acompanha lá na aba Vídeos no YouTube e também lá no nosso Spotify. Eu sempre digo que o Câmera Esportiva, né, a gente tem esse prazer neste quadro, que é o Sala de Visitas ou Câmera Cast, trazer nomes, personalidades que muito fazem pelo esporte da nossa cidade, hoje não é diferente. E, claro, amigos, né, que a gente tem o prazer, a alegria de poder acompanhar não só o trabalho, mas a evolução deste trabalho. E o nosso convidado de hoje é um exemplo disso. Se eu falar Alexandre Ribeiro, ninguém vai saber quem é, mas se abrir a câmera, Zusa. Tudo bem, Zusa? Prazer, Tudo viu? jóia, prazer. Boa tarde, Ju, pelo convite. Tassinho, é uma honra estar aqui. Pena que o Ulisses não está conosco, mas sinta-se abraçado também. O grande Ulisses hoje teve um compromisso, não pôde estar aqui hoje, mas na terça-feira, se Deus quiser, de volta aqui no Câmera Esportiva. Antes de eu falar com o Zusa, abraçar aqueles que assistem o Câmera Esportiva. Grande C9, C9 tá voando, viu, Tassinho? Tá lá em São Paulo, tá narrando. Daqui a pouco é C10. O C9 tá fera, hein, C9? C9 tá fazendo um caminho que nós fizemos muito, né, Tassinho? Pacaembu, Morumbi. Só que o C9 já tá pegando a coisa boa. O C9 tá indo pro estádio, já tá pegando a arena, já tá pegando, né? Contar pro C9 como era a nossa época, Tassinho, a época do cabo, TX, RX. Tem saudade, Sentado Tassinho? na caixa, né? Sentado na caixa. Uma vez eu fui fazer um jogo em Birigui, sem brincadeira. Eu fui sentado numa caixa atrás do campo. Português e Bandeirante, meu. Meu amigo, deu um pau lá, Zusa, e tinha umas penas de galinha. Eu vou te falar o que eu já rodei nesse fazendo o jogo nesse interior aí pelo rádio. Parabéns, C9, pelo trabalho, parabéns pelo programa. Toda segunda-feira à noite lá na Rede Alto Tietê, lá com o podcast C9 Amigos. Vale a pena conferir. Grande Benê Sacomã também, assistindo o Câmera Esportiva. O Benê, que foi secretário de Esporte e Lazer aqui na cidade de Guarulhos. Meu querido Mamonas, também Mamonas, estamos juntos domingo lá, hein? Lá no De Carlos. Herrera assiste o Câmera Esportiva. Minha querida Mara Cristina Munhato, um beijo do seu fã número 2, porque o número 1 é o Ulisses e ali ninguém toca. Maravilha? Pedir aqui, os abraços forem chegando. Vamos falando aqui no Câmera Esportiva. Zusa, quero abrir com você primeiro, mais uma vez te parabenizando pelo 3º lugar, a Copa Sudeste lá em Atibaia. O Hércules só não abre o ano trazendo títulos porque tem jogos na frente, vocês precisam jogar, né, Zusa? Abrimos o ano trazendo títulos. Não, eu digo, mas tem jogos ali pela Sim, frente, claro, né? Claro. Mas o Hércules sempre entra como favorito. Zusa, virou uma pressão para vocês isso? Não virou uma pressão, né? É fato, né? Ao longo dos anos a gente sempre vem disputando as competições e a gente passa a ser alvo, né? Então as pessoas trabalham mais, se dedicam mais também, se preparam melhor para conquistar, para enfrentar. Este ano nós conquistamos a Taça Sudeste Juvenil, conquistamos a Taça Sudeste Cadete, né? Então vieram 2 títulos e agora ficamos em 3º lugar na Taça Sudeste Infantil. Eu digo virou pressão porque é o seguinte, né, Zusa? Hoje o Hércules é um time a ser batido. No infantil, no mirim, no cadete B, cadete A, juvenil. Quando vê aquele uniforme amarelo entrando em quadra, o pessoal sabe que ali vem um adversário difícil. E a gente está falando de equipes como Taubaté, que tem uma estrutura muito grande, não só no adulto, mas no júnior e na base. São José, Pinheiros. Hoje, dessas equipes, Zusa, qual é o principal adversário? Ainda segue aquela linha São José, Taubaté e Pinheiros? Ou já tem alguma outra equipe por fora, já começando a se destacar? Olha, fazendo um panorama das categorias de base, Atibaia, na categoria Mirim, vem sendo um bom adversário. São Bernardo sempre bem forte. São Caetano Nós, né? Quem mais? São Caetano? Pinheiros é competitivo. São Caetano não entrou no Mirim. Não entrou no Mirim, né? No infantil, tá São cima, Bernardo né? também vem forte, né? Pinheiros, o Hércules, Atibaia. No cadete, nós, São Bernardo, Pinheiros, né? Então, assim, vem transitando, né? Taubaté, juvenil também Taubaté. Osasco vem crescendo e melhorando, uma grata surpresa, é muito bom, né?
ter equipes novas na competição, enfim. Então, está sendo bem competitivo, bem disputado. Isso é bom pro handball. Não, é legal, né? Jogos bem competitivos, né? Com jogos muito duros, né? Por exemplo, esse jogo lá em Atibaia, né? Foram resultados até alguns elásticos, né? A gente pode até dizer um pouco mais tranquilo, mas Sim. na maioria, assim, a média é jogo pegado, né, José? A categoria infantil melhorou muito o nível técnico, estava bem forte. Se a gente pegar infantil, mirinhos, cadetes, enfim, hoje continua sendo, continua todas as categorias ou continua sobressaindo, como você está falando? Tipo, o infantil também está melhorando, está acompanhando, ou ainda tem uma disparidade entre uma categoria e outra? Não, tá. A infantil é um trabalho longo, né? Tem muitos meninos novos da cidade, né? Então tem meninos que tá compondo o grupo também que chegou. Então, assim, é um trabalho novo, né? O mirim é um trabalho novo também, porque os meninos sobem de categoria, né? Enfim, mas a gente está trabalhando duro, né? Para subir o nível da equipe, né? O cadete sempre bem forte, o juvenil, né? O infantil ano passado foi campeão paulista, né? Então, a gente sempre está competindo bem. Quero mandar um grande abraço ao Rodney, a Débora não pôde estar aqui, foi convidada, né? Mas a Débora tem várias funções, como mãe de atleta, dirigente, ajuda. A Débora, para quem não sabe, é a mãe do Theo. Foi o Theo que passou por uma cirurgia ou não? Passou. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Também o menino quer jogar, juvenil, quer jogar no Júnior lá do Washington. A lesão onde foi do Theo? A lesão LCA. LCA, mas logo volta? Volta o ano que vem, mas assim, ele tá se preparando já. O Theo fez a cirurgia, no dia seguinte estava na físio. Então, Isso. O Theo já está fazendo parte do time júnior comandado pelo Washington e pela Lausda. E é justamente, antes de eu falar O Theo, só por favor. Um parênteses aí, o Theo foi convocado também para o Mundial U21, né? E Mundial Juvenil e na lista larga da Seleção Brasileira Adulta. O Guilherme agora, nosso goleiro, está no Mundial U21. Croácia? Isso, na Croácia, com mais 6 atletas. Tá aí na tela, inclusive. Mais 6 atletas formados pelo Hércules. Essa escalação que está na tela são os atletas que foram convocados para a seleção brasileira, para uma fase da seleção. Né? O Nicolas está se recuperando, né? Agora está inteiro, né? Pediu dispensa porque estava lesionado, Sim. mas provavelmente vai para o Mundial. E se a gente colocar os 3 do Hércules e os 2 do Guarulhos, do Vegas Guarulhos, são 5 atletas do handebol convocados, né? Porque eles tiveram 2 lá. Isso. Convocados também. Então, para a gente ver o trabalho em excelência que o nosso handebol faz aqui na cidade. E com pouco, né? Então, assim, é arregaçar as mangas, ali no caso do Zusa, com várias categorias, né? Quando eu digo com pouco é porque é só o fioravante, para treinar e jogar e dividir com o futsal, dividir também com o júnior, com o adulto. Eu fico imaginando se Guarulhos tivesse a mesma estrutura que Taubaté tem, porque Taubaté tem um centro lá do handebol, né? E o Pinheiros tem um ginásio só para o handebol, um dos ginazinhos ali, um dos 3 é para o handebol, né, Zuzá? A que número se chega hoje de atletas, se juntar todas as categorias e comissão técnica? Juntando todo o pessoal, o Hércules trabalha mais ou menos com quantas pessoas? A gente tem mais de 120 atletas, somando comissão, os apoiadores, as pessoas que participam bastante. Pode colocar umas 140 pessoas. Todas essas 140 sempre mobilizadas jogo a jogo, né? Assim, se você pega um dia no Fioravante, são várias categorias, assim, tá todo com mundo ações, pais faz ações para poder angariar fundos também, para poder ajudar para transporte, enfim, uma série de coisas. Zuzá, competições internacionais, né? Como é que nós estamos esse ano? França, já fomos, como é que tá? Nós viajamos amanhã. Vocês vão amanhã? Isso, a gente vai amanhã para a Suécia, disputa o torneio de Partille, que é o campeonato mundial amador. Esse que é na grama ou não é da França? Esse que é na grama? E a gente vai para a Dinamarca, Groningen. Como é que é esse handebol na grama, Zuzá? Olha, é a mesma coisa, porque só muda o calçado, a bola quica normal, os atletas usam cola, a dimensão da quadra ela é menor, mas a parte técnica, a tática, não interfere em nada. Obviamente, né? É aberto ao ar livre, mas o nível técnico é bizarro, né? São equipes de alto nível, né? Equipes que têm os melhores atletas do mundo, muitos atletas melhores do mundo já passaram por este torneio.
Então é fora do comum, assim, é o mundo do handebol. Qual é o grande centro hoje, Zuzá? Você fala assim, ó, o país que hoje está se destacando no handebol. E que os meninos, quando olham esse país, essa equipe, essa seleção, brilham os olhos. Olha, em clube, pensando em seleção, a gente tem Dinamarca, tem França, tem Noruega, tem Espanha, né? Então, E ainda estamos muito atrás em tem. termos de seleção brasileira. não, a Eles- gente melhorou muito. No último Mundial, a gente fez uma campanha incrível. Nós jogamos de igual para igual com todo mundo. Foi surpreendente, né? A gente se emocionava a cada jogo pelas conquistas. Então foi bem legal o trabalho. Eles responderam muito bem, muitos atletas novos, teve renovação, tem com os atletas mais experientes. Então foi bem legal. Agora centro para os atletas irem, né? Tem Espanha, tem França, a Alemanha é muito duro, um jogo muito forte, de muito contato, se joga muito, então tem que ter um desgaste muito grande. Mas o Theo foi em janeiro, junto com o Guilherme, pro Loen, né? Uma das principais equipes da Alemanha, né? Que joga a Bundesliga, a primeira divisão, para fazer treinamento. O Guilherme ficou mais 15 dias Legal. treinando em Granolese, em Barcelona, que é uma preparação do ano para esses atletas que transitam em seleção brasileira, e o Nicolas estava machucado, o Nicão, ele iria também para a Espanha fazer esse intercâmbio. Pra quem não sabe, o Zuzá foi jogador também, viu, pessoal? A gente tá trazendo o Zuzá como hoje coordenador técnico, mas o Zuzá foi jogador. Tem saudades, Zuzá? Olha, tenho, eu gosto, mas eu confesso, eu sou melhor treinador do que fui como atleta. Atleta sempre fui muito dedicado, esforçado, mas como treinador eu ganhei mais, né? O Zuzá quando eu vou fazer um jogo do Hércules, eu tenho duas atenções, uma pra quadra e outra pro Zuzá. Né? Que o Zuzá quando eu falo saudade, que o Zuzá se emociona com o jogo. O Zuzá, ele entra, ele participa. Ele é pouco agitado ou não? Não, pouquíssimo agitado. Uma vez eu olhei o Zuzá, achei que o Zuzá fosse explodir, que ele tava vermelho na quadra. Mas não tem como, né, Zuzá? É visceral, né? Não, é visceral. Eu falo que a minha equipe tem a minha cara, o meu clube tem a minha cara. De dedicação, entrega, garra, vontade. E a gente nunca desiste, jamais desiste. É o que a gente fala. Sabe que tem uma passagem sua que eu tô lembrando agora? Você dá aula no Mater. Coordenador do Mater coordenador Amados do Mater. e do treinamento lá. Liga Escolar Guarulhense ia ter o seu time contra o Paternon, se eu não me engano, que você tinha atletas dos dois. E eles iam se enfrentar. Eu falei, aí, Zuzá, você falou, vou sentar e vou rir. Deixar eles se pegarem, Vamos né? divertir. E é legal isso, né, Zuzá? Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Nós temos a Olimpíada Colegial Guarulhense, você acredita que você tenha jogado. Seus filhos estão jogando a CG? Vão jogar a CG ou não? Não, Ainda não. não O Mater não entra na OCG. não entra, mas Ainda não, mas a gente está tentando. nós já estamos numa etapa da OCG, Zuzá, aqui os avós já estão vendo os netos jogarem. Exato, né? exato. Uma competição que começou em 71, você jogou. E também temos a Liga Escolar Guarulhense. Isso, Aliás, a Liga Escolar vocês Guarulhense, disputam. nós disputamos. É o Marcelo Mesquita que está à aliás, frente, que Marcelinho, organiza. grande abraço para você, mais uma vez parabéns pelo trabalho. Grande irmão. O quanto essas competições estudantis ajudam o Zuzá? Vocês conseguem garimpar jogadores nessas escolas particulares, estaduais, municipais? Agora tem o CELS. Aliás, acho que desde o ano passado já tem o CELS, né? Dá para observar talentos ali, Zuzá? Dá, sempre tem, né? O que a gente precisa melhorar dentro da cidade, e eu vou lançar um projeto em relação a isso também, para fazer até um trabalho, né, de capacitação, né? Eu estou organizando isso para o segundo semestre, em breve eu vou divulgar, junto com uma parceria, né, que daqui a pouco eu divulgo. Sim, vamos falar. Então, para a gente ampliar, né, conhecimento, desenvolver atletas, desenvolver crianças, para ter essa entrada no clube, eventualmente até a criança do estado numa escola particular, eventualmente com bolsa na faculdade, que é o que o Hércules faz muito bem isso, né? Inclusive eu contrato os meus atletas para trabalharem comigo, né? Se eles fizerem, obviamente, educação física, né? Então é um ciclo que eu tento ajudar aí as crianças a prosperar, né? É mesmo porque o Zuzá fala de atletas que estudam educação física, a gente tem exemplos do time júnior e adulto que estudam na UNG, no caso educação física, um deles aí, eu já vou pedir para o Zuzá comentar, só terminar aqui, de atletas que estão na UNG, por exemplo, o Vagnão, né, o Tenório, é um deles que faz educação física na UNG, já está trabalhando, joga no adulto e já está trabalhando na comissão técnica ali, ajudando
do outro lado, né? Onde o Zusa hoje ocupa, né? No cargo de técnico, de coordenação. E é legal essa interação, né, Zusa? Não, é importante, tem que desenvolver, Ju, não tem jeito. Tem atletas nossos do juvenil, né, que transitam na categoria júnior e adulto, então essa aproximação para os meninos também é importante para dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, Guilherme faz UNG, né? O Hugo também faz, então a gente tem, provavelmente, os meninos que se formarem este ano e continuarem no clube também farão parte disso e reforçando a equipe da faculdade, no qual a Lausda é a treinadora. Então, né, e a Lausda, se eu não me engano, recentemente ganhou, né, acho que da Unip, né, que também é um forte Sim. candidato, que tem atletas até do Clube Pinheiros. Enfim, então é essa a ideia, né, fortalecer cada vez mais o handebol da cidade. Tassinho, que imagem nós passamos aí agora, que estava numa linha de raciocínio aqui com o Zusa? Explica pra gente, primeiro socorro, Zusa, isso aconteceu no Fioravante, né? Isso, olha só que curioso, né? Vocês sabem bem que os pais, eles têm uma participação muito grande dentro do clube, um envolvimento enorme. E aí uma mãe teve a ideia, olha, estou fazendo um trabalho, né? E queria fazer um trabalho voluntário para capacitar os nossos alunos e os nossos pais para falar um pouquinho sobre primeiros socorros, né? Que é a Fabi, e aí trouxe, né, os bonecos, enfim, e saiu capacitando geral a turma, que é importante, né? A gente não sabe, às vezes fica sozinho em casa, uma criança, o vovô, a vovó, né? Ou até um adulto mesmo que precisa de um cuidado maior ali. Se a criança tem noção, os pais têm, a gente consegue ajudar, né? De alguma forma. No caso mais extremo, até dentro da quadra, né? Exato. Tomara que não, mas pode acontecer. Exato. Ô, Zusa, antes da gente entrar nos projetos, há pouco eu te perguntei sobre essa estrutura que o Taubaté tem lá, voltada ao handebol. Uma coisa que eu penso, acho que eu não dividi isso com você, nós estamos em vias a gente espera que o Tomeu possa ser entregue, e mais uma vez pedindo, deixando aqui, né, o desejo de que federações e confederações sejam ouvidas lá durante essa reforma do ginásio. Porque quando entregaram o Fioravante lá em 2017, no primeiro jogo do handebol, a federação vetou o ginásio por conta da iluminação, né? Aí teve que parar, trocar a iluminação para adequar o que a federação e a confederação exigem. Então a gente espera que o Tomeu seja entregue respeitando todas as regras. Algumas modalidades, Zusa, dentre elas, não está definido, isso é um cenário de projeção, uma projeção nossa aqui. Claro. Que de repente o futsal possa sair do Fioravante e ir para o Tomeu. E o Fioravante ficaria pro handebol, vamos colocar assim. Eu acho uma boa saída, porque já estão acostumados com o tamanho da quadra. O único apontamento que eu faria é uma construção de uma arquibancada de concreto ali no Fioravante, porque aquela arquibancada que tem ali, eu tento ser muito perigoso ali, né? O andaime ali, ainda eu me entendo com o andaime. Agora, quando você tem ali um público ocupando aquela arquibancada, se você pode fazer ela de alvenaria, beleza. E eu colocaria o handebol lá no Fioravante e faria um centro de excelência lá. O que o Taubaté tem lá, daria para fazer no Fioravante hoje, com investimento, com um olhar carinhoso para a modalidade? Ou você acha que ainda o handebol poderia almejar um outro local na cidade para ter esse centro de excelência? Não, eu acho que para começar, seria ótimo, né? O futsal, tendo o espaço dele, não teria aquele conflito com cola, porque entendo que atrapalha. Inclusive, nós do Hércules alugamos uma máquina para ajudar e corroborar também com o futsal, né? Com manutenção e tudo mais. Que acho que é um jeito de a gente também ser parceiro da Secretaria de Esporte, sabe? Porque a gente está usando o espaço, né? Então, acho justo também, de alguma maneira, né? A gente vem fazendo isto, ajudando em vestiários, com produtos, enfim, né? Para poder ajudar de alguma forma a cidade e o esporte. Então, acho que seria bem bacana se o handebol ficasse 100% no Fioravante. Ia ajudar muito. Zusa, o papo é tão bom que ainda nós não entramos nos projetos, no que o Hércules tem em mente, e o Tassinho já me sinaliza aqui 5 minutos. Eu vejo, obviamente com bons olhos, esse trabalho que vocês fazem, é uma referência não só para Guarulhos, mas acredito que
para o país. Aliás, o handebol de Guarulhos é referência para o país, né? Quantos atletas de fora chegam aqui, né? Você tem ali, além desse trabalho excepcional que você faz, os meninos têm essa opção de ver, tá aí na tela, essa super bandeira do Hércules, ali no Fioravante. E esses meninos todos têm uma oportunidade muito valiosa, Zuza, que é poder estar sentado ali e ver que tem um time júnior na cidade e que ele pode subir para o time júnior. Sim, claro. Né? Tem um time adulto, que ele pode jogar um campeonato paulista adulto, uma liga nacional, enfim, com dois profissionais que para mim também dispensam qualquer comentário, Washington Nunes e Lauze da Góes. A Lau que foi atleta da cidade, assim como você, e o Washington que foi atleta também da cidade, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de você ter um júnior e um adulto, onde o Theo já faz parte e outros, consequentemente, irão subir. A Lau, inclusive, você me dizia que esteve lá também representando vocês. Sim. Parabéns pelos Joguinhos da Juventude, pelo tricampeonato. Queria que você falasse sobre isso, sobre a importância da Vegus também por trás, porque, para quem não sabe, a Vegus também já ajudou ali em algumas intervenções do Fioravante, dentre elas a iluminação. Tanto que se você entra ali no ginásio, você vê o nome da Vegus. Tem a Vegus por trás ali no handebol, que é uma empresa que investe no handebol já há muito tempo, desde 2015, que hoje está na Wimpre, no Flamengo, mas entrou no esporte da cidade via handebol. E os demais projetos, o que vocês estão planejando daqui para frente, né? E que você pode dividir com o nosso telespectador aqui. Olha, essa sequência dos meninos, como eu falei, né, anteriormente, é importante mesmo, né? A Washington é incrível, né? Um treinador que, quando se fala de formação, é indiscutível, né? O profissional que ele é, né? Não tem dúvida. A gente, os treinadores mais novos, a gente se inspira muito nele. Ele é um cara que divide informação, contribui muito com tudo isso. A Lau foi representando, né, o Hércules, né, nos joguinhos, foi muito bem, né, os meninos adoraram o convívio com ela, né, então ela pegou uma bucha de canhão, porque uma coisa é você trabalhar, dar treino, outra coisa é você levar os meninos e você competir. Então, acho que a Lau tem um título dobrado aí, né, de responsabilidade e o cuidado que ela teve. Então, Lau, parabéns, já falei para você mais uma vez, foi incrível, né, o trabalho que foi feito. E aí a gente está querendo mirar, né, voos maiores, a gente está vindo com uma parceria, né, a gente está anunciando aqui em primeira mão, né, então quem fez essa ponte foi um ex-atleta de handebol e um cidadão guarulhense, né, o Reinaldo. O Reinaldo é um apaixonado pela modalidade e trabalha hoje com marketing, né? Tá fazendo marketing do delegado Olim, né? Que é deputado. E, enfim, então a gente vem mirando projetos muito grandes. Então, desculpa, eu vou até consultar para não falar nenhuma bobagem, né? Que é o projeto de prevenção em ação. Então, um programa juvenil, né, que ele tem um cuidado para tentar tirar essas crianças da rua e conversa muito com o trabalho do Hércules, né, que o Hércules também tem um apelo social, sim, independente de ter meninos que têm poder aquisitivo, a gente também tem muito menino carente. Então, o trabalho do delegado conversa muito com o nosso trabalho. Então, a gente vai vir com trabalhos bem legais, expandindo muito o handball, essa é a ideia, né? E a gente já está, em breve, eu vou trazer o Reinaldo aqui, né? Se o delegado Olim vier, vai ser fantástico junto com o Reinaldo, para poder falar desse projeto novo, nosso, da base, do trabalho com as crianças, né? De trabalho de prevenção, de cuidado, porque é isso que as crianças precisam, né? A gente precisa tirar da rua e da rua é o esporte. Então o Hércules, né, pretende sim passar de 120 crianças para mais de 1.000 crianças na cidade. Não, sensacional, Zuza. É isso. Fica aqui a nossa torcida e assim que estiver sacramentado, você sabe que claro, o programa é a sua casa também, né? Aliás, obrigado. O Câmara Esportiva é a casa do esporte da cidade. E venha,
vamos trazer aqui os responsáveis, falar um pouco mais, né, desse projeto, que é maravilhoso, né, Zuza? Sim. Porque o esporte, eu sempre digo que ele trabalha como um tripé. E você, como educador, sabe muito bem. O esporte, ele trabalha com a educação, onde você aprende a respeitar o seu adversário e as regras do jogo. Claro. Trabalha a saúde, porque você está ali no condicionamento. E, principalmente, a segurança. Porque é isso que você está falando. O menino não está na rua fazendo coisa errada. Sim. Ele está dentro da quadra praticando um esporte. Uma atividade física, ali convivendo com outros atletas, pensando num campeonato que ele possa disputar, num clube que ele possa jogar. Ou, de repente, e o que acontece com a maioria dos Zuza, não vai para o alto rendimento, mas se forma um advogado, se forma um médico, se forma um administrador, um jornalista, Exato. né? Ou um profissional liberal. Sim. Então o esporte educa, né, Zuza? Não, com certeza. E aí, eu também pesquisei, né? Óbvio, né? Teve o interesse dessa parceria, mas eu também queria entender com quem eu estava sendo parceiro, né? Então foi incrível, só de imaginar que já atendeu mais de 40 mil crianças com um projeto que eu acredito, né? E o projeto que ele também acredita, que ele olha para mim e vê como uma possibilidade de poder ajudar e melhorar ainda esse projeto que ele desenvolve, eu estou muito feliz, estou muito contente, estou muito animado com tudo isso. Bom, quando eu digo aqui que o nosso esporte ele é feito também por pessoas que arregaçam as mangas e que fazem, que acontecem, é esse exemplo aqui, é o exemplo do Hércules. Assim como outras modalidades também fazem o mesmo, arregaçam as mangas, vão lá, fazem acontecer. E é isso, o esporte da cidade é feito por pessoas como os Zuza, que vai lá, corre atrás. É claro que o apoio da secretaria é importante, da prefeitura é importante, mas a gente não pode ficar limitado a isso, Zuza. Quantas modalidades, quantas equipes acabaram, e você sabe muito bem do que eu estou falando, porque lá em cima fechou a torneira. Sim. E acabaram, não temos mais esse recurso, não temos mais essa verba, não vamos fazer. Então a gente sabe que o Hércules tem um time de patrocinadores que ajudam, tem os pais que ajudam e agora um projeto que vai vir somar o Hércules. O caminho é esse, né, Zuza? É esse, não tem jeito, não tem como. E assim, eu também estou muito feliz, né? Porque o Vanderlei está conosco, né? Digo, Vanderlei conosco, assim, é do esporte, é do meio. Vanderlei Giorgetto, diretor da secretaria. Edu, Rony, Marcos. Então, assim, o fato de ter gente do esporte, isso deixa a gente muito feliz também, né? Que não tem aventureiro, a gente que é do esporte. Bom, quero só mandar os últimos abraços aqui, né, pro Luan, pro Otamílio Filho, que te abraçam, Zuza. Parabenizam pelo trabalho. E uma última pergunta aqui, o Tassinho manda aqui para mim, é o seguinte: quando você anda ali na rua Condessa Elizabeth Rubiano, 777, que você vê aquele arco, aí, aquele arco com aquele distintivo bonito, você se emociona ainda, lá no bairro do Tatuapé? Você tá falando o quê? Sobre aquele despertador? Não, sobre aquele símbolo bonito. Que tem uma âncora que é... Quando você entra no Vladimir Marques, os olhos ainda enchem de lágrimas? Olha, o Aldo, meu amigo, né, trabalha como treinador do Corinthians, eu falo, Aldo, eu sempre vou de verde. Lá o Hércules vai de verde, não tem jeito. É a cor do uniforme, não tem jeito. A gente falou do handebol, me veio nomes que também a gente não pode deixar de lembrar aqui, a nossa querida Mara Cristina Munhato, um beijão para ela, mas também o professor Elvio, que já não está mais entre nós, que a gente sempre lembra com carinho. É isso. E talvez um dos grandes nomes, professor Bernardes. É isso. O Bernardes foi um dos grandes nomes do handebol, inclusive foi o Bernardes que descobriu a Láusida, né? Ele veio aqui e contou essa história. Então são nomes que atravessam o tempo, né? O nosso handebol ele tem uma história muito rica lá atrás, quando o Ulisses fala das primeiras equipes, das primeiras formações, o handebol já estava inserido nisso, né, Zuza? Então existe essa responsabilidade cada vez mais de manter uma modalidade tão importante e tão atuante, não só viva, mas viva e forte, e trazendo títulos. Títulos que o Zuza traz com o Hércules, que o Júnior traz, que o adulto também vai lá buscar. Então é um trabalho em excelência. Por favor, o Guarulhos é um grande celeiro de atletas de handebol. Com toda certeza. Com toda certeza. O que o Tassinho fala é uma grande verdade. Jogos regionais, o título é de Guarulhos. Nos abertos, joguinhos da juventude. Eu estou falando de competições organizadas pelo Estado. Sim. Né? Fora as demais competições de federação e confederação. Zuza, meu grande amigo, né?
prazer em tê-lo aqui. Venha mais Obrigado. vezes. Não fique tanto tempo ausente. Eu sei, desculpa. Difícil trazer o Zuza, Não, viu? é difícil. O telefone do Zuza toca 37 vezes. Na 38ª ele atende e marca pro final do ano. Não, mas a gente brinca, mas o Zuza ele se divide com o Hércules, se divide também com a escola, não é fácil. Ali, todos do Hércules têm ali uma dupla função ou mais. É o Hércules e a família, o Hércules e o trabalho. Mas obrigado, e venha sempre, viu? Não, obrigado. Também eu quero agradecer. Eu sei que sempre, né, o meu nome tá à frente, mas, tem a Débora que me ajuda e tem que agradecer. Felipe, Gustavo, Luan, Gabriel, Rodney, Lu. Então, assim, ali Edson. Então, tem muita gente que faz essa brincadeira aí funcionar, né? E tem muitos profissionais que hoje me ajuda bastante, tem um carinho muito grande por mim e pelo projeto. Então, também agradeço. E as pessoas que passaram, o Gui Borim também, que é um mestre, alguém que eu gosto muito. Então, é isso, né? O Hércules é essa força toda e vai continuar sendo forte, competitivo, por muitos e muitos anos. Pra gente fechar rapidinho, Tassio, que eu acho que vale o registro. Conta rapidinho a história do Hércules. O nome, de onde que veio? Da Noruega. Da Noruega, num dos principais centros. Isso. Então, eu não, na época, 10 anos atrás, não tive apoio. O clube da Noruega me apoiou, mandando uniforme de jogo, mandando camiseta. Comecei o projeto com uma bola e 6 crianças. E hoje, trazendo títulos internacionais. Campeão mundial amador. É o título maior nosso. Único, Mais de 100 bolas. único clube da América. Campeão do quê? Campeão mundial amador. Campeão de Palmeiras Patinecamp. não tem mundial. É brincadeira, né, Tassio? Bom, tá certo. Brincadeiras à parte, Zuza, obrigado pelo carinho. Fechando aquela parceria, vem aqui. O espaço já está reservado. Certeza. Se tiver pauta, a gente derruba a pauta para trazer o Zuza e apresentar aqui esse projeto. Não, vamos apresentar sim. Valeu, Zuza. Bom, vamos ficando por aqui. Fim de semana o Câmara Esportiva vai estar a campo, ou em campo, né? Na final lá do futebol feminino, né? Domingo lá no De Carlos, a partir das 2 horas da tarde a bola rola, mas quem puder chegar antes e prestigiar o 3º e 4º lugar, também vale a sua torcida. E claro, todas as informações do Esporte de Guarulhos, a matéria, você acompanha nas nossas redes sociais e voltaremos na próxima terça-feira. E vamos botar fogo no fim de semana. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Obrigado.